Bem, boa noite aos amigos e aos companheiros recém-chegados, né? Os outros já sabem essa introdução, assim, de cor e sobre de cor nós vamos comentar, mas já sabem que, primeiramente, nós assumimos esse tema, essas responsabilidades, muito confiados na espiritualidade. Quando ela nos orienta que, quando nós fomos arrastados aos tribunais, não é o caso, mas é, por exemplo, né? Que nós não nos preocupemos com o que havemos de falar, porque o Espírito falará por nós. E é fato que muitas vezes nós chegamos aqui e o estudo toma um rumo um pouco diferente. Algumas ideias afluem, e nisso a nossa certeza de que não estamos sozinhos, porque seria muito pessimismo espírita que nós atribuíssemos a hipótese de que somos legião, né? Porque somos muitos apenas para os processos obsessivos. As inspirações também são assim. E o Espírito da Verdade é uma alcunha, uma representação de uma legião. A palavra alcunha, naturalmente, foi para impressionar o pessoal novato que está aí, né? Porque a gente quer um trabalho de muita pesquisa, de muito rebuscamento, de muita ilustração. Mas a segunda é que a nossa conversa me tranquiliza porque ela é coloquial. Eu sempre me compenetro de que estou compartilhando pensamentos, sentimentos, apreensões, convicções, descobertas com amigos. Então isso tranquiliza imensamente. Aí fala assim, mas todo lugar é assim, não. Se você assume a responsabilidade de lecionar, você está ali por um exercício profissional. E aqui nós temos uma questão voluntária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. As pessoas vêm voluntariamente e elas vêm porque elas buscam a semente. Então, o aspecto principal da nossa conversa é esse coração aberto, essa sensibilidade que as pessoas têm em relação ao que será dito. E aí, pelo nosso tema, eu pedirei que vocês ouçam com o coração e falaremos sobre isso, tá? Ô Gladson, você fechou seu microfone. Que ótimo! Ninguém estava ouvindo nada? Gente, vocês são maravilhosos, tá? Vocês são espíritos, assim, muito Repete tudo, superiores. Então, do é, Não, foi só um pouquinho, foi duas palavras só, alguém? Gladys. Não, vamos lá. É um estudo coloquial, Falou. confiados no aspecto coletivo, porque a espiritualidade nos orienta que o Espírito da Verdade traz a alcunha de uma legião, de uma ordem, de um grande conjunto de espíritos. Meu nome é Legião, nós imaginarmos do ponto de vista espírita que só vale para processo obsessivo, nada a ver. Nós estamos naturalmente nos referindo ao fato de Jesus nos orientar que quando falarmos, fomos aos tribunais, não nos preocupemos com o que haveremos de falar, porque o Espírito falará por nós. E aí o mérito das pessoas que se confiaram a esta hora, porque elas têm uma disposição, uma acolhida, uma sensibilidade, uma busca que é voluntária. Isso tranquiliza demais, porque sabemos que estamos compartilhando pensamentos, reflexões, descobertas, limitações entre amigos. Esquecer de ligar o microfone, por exemplo, é uma limitação, já tem aí a prova. Aqui é assim, o estudo é científico, tá? E os amigos demorarem a me avisar que não estavam ouvindo, é uma coisa de espíritos resignados, grandiosos. Vamos lá. Oração, o tema. E aí eu fico apreensivo quando a gente propõe esse tema, porque eu leio que as pessoas comentam assim. Algumas pessoas me disseram no privado e no grupo, né? Nossa senhora, que tema ótimo! Nossa, que tema maravilhoso! Aí eu fico preocupado, eu devia ter pensado em outro tema. Mas vamos lá. Se o coração é um órgão, seria um músculo, deixemos mais com os anatomistas, os fisioterapeutas, os fisiologistas, mas também vamos um pouquinho pensar nesse aspecto, né?
Primeiramente, ele é uma maravilha, ele é o motor da vida, o motor mais incomparável do ponto de vista de força, quanto o cérebro é o mais incomparável do ponto de vista de multiprocessamento. O coração, comentamos no estudo e relembrando, há um site, né, uma fonte que se chama O Corpo em Números, e fiquei muito impressionado quando li aspectos como que o conjunto nosso de vasos, artérias, os nossos canais, né, veias, artérias e vasos, se eles fossem emendados naturalmente, sem nó, né, de uma pessoa adulta, a extensão alcançada estaria em torno de veias, artérias e vasos, tá? Ligadas, de um corpo humano adulto. Ele alcançaria a distância, preencheria a distância correspondente a 90 mil quilômetros, quase 3 vezes a volta ao planeta. Que o coração, e é um músculo, né? Ele bombeia o sangue com uma força, uma propulsão, uma capacidade suficiente para lançar o sangue a uma altura de quase 10 metros. Se ele não tivesse essa força, esse poder, o sangue não passaria por algum desses pequeniníssimos canais e nós perderíamos funções. E eu comentei na época que o corpo físico da minha mãe passou por essa situação, porque ela tinha leucoriose, parece que o nome era esse, em que alguns canais, pela densidade do sangue, pela força, não eram irrigados. E por causa disso ela tinha dificuldade motora, particularmente em um dos lados. Então o que estamos dizendo é que para nós estarmos bem aqui, a engenharia divina, do ponto de vista físico, fez um trabalho muito bem sucedido, muito maravilhoso, e é pelo qual devemos ser muito gratos todo o tempo. Ele é um motor incomparável no sentido de que quando ele para, acabou. No Oriente, às vezes, se fala que o órgão vital é o fígado, em algumas culturas. A nossa se considera muito o coração, porque fala, olha, parou de respirar, o coração parou. Então, com esses sinais vitais, né, se confirma se o corpo continua físico funcionando ou não. Existe também uma questão histórica, e aí vai ser muito o nosso tema, sobre a função dele do ponto de vista do espírito, na época da alma. E há um outro detalhe também nessa questão de ele impulsionar o sangue, receber o sangue tão desvitalizado, impulsionar desvitalizado, vitalizado, aí também cabe uma possível metáfora, né? Na hora que nós estamos desvalidos e nos animamos, desvalidos, nos animamos. E anima é alma é relacionada à força, sopro, espírito, vida. Então, o coração também tem essa questão de renovar, né? De revitalizar, revigorar. O coração tem função, para alguns consideram de registro, e aí entra o fator que falamos no início, comentamos no início, que eu comentei quando o microfone estava desligado, me parece, que às vezes algumas pessoas já têm introdução da nossa conversa aqui de cor. E é importante termos esse conhecimento linguístico, né, de que cor, quando nós referimos a isso, foi uma abreviatura da palavra coração. Quando alguém diz eu sei isso de cor, está dizendo eu sei isso de coração. Mas também está dizendo eu sei de memória. Então, quando nós dizemos assim eu sei de coração, eu sei de memória, eu lembro, eu guardei, nós estamos concordando naquele momento com as referências de Lucas, médico, o escrevente de um evangelho e de Atos dos Apóstolos, e que ele, na condição de médico, estudioso do corpo na época, né, considerava que o coração fosse a sede das memórias, das lembranças. Então, de certo modo, eu estou
abraçando o tema sugerido pela Marília na reunião passada, que ela sugeriu o tema de presença, saudades. De certo modo, esse tema toca esse assunto, porque quando se fala, então, que quando Lucas, médico, comenta assim, e Maria guardava essas coisas no seu coração, o estudo comparativo dos evangelhos deixa muito claro, e aí eu estou me valendo de quem já fez o estudo comparativo, claro, não fui eu, que o Evangelho de Lucas é o que mais faz referências à infância de Jesus, o que confirma os exegetas, os estudantes, os estudiosos do texto, evangélico em particular, bíblico em sentido geral, o que confirma que Lucas tinha como uma das suas fontes de pesquisa, ele já fazia pesquisa. Lucas é tão impressionantemente precursor, além de ele ter sugerido, né, o nome cristãos, segundo Emmanuel, além de ter conhecimento do grego, de ter registrado literatura de viagem. Ele faz literatura de viagem, que é uma leitura em que você viaja, vivencia e registra, como se fosse um diário, Atos dos Apóstolos. Ele fez entrevistas, aquilo que ele não presenciou, e da vida de Jesus. Entrevista a Maria para a felicidade nossa, que temos dados interessantes no Evangelho de Lucas. Ele faz uma escrita, né, dos Atos dos Apóstolos, onde ele narra umas coisas, sugere outras, deixa traços de humor. Então, Lucas tem várias qualidades importantíssimas de registro. Quando ele fala de Maria, então, com muita autoridade moral, ele está dizendo, ela guardava essas coisas em seu coração. Ou seja, isso era da infância de Jesus e ela foi lembrando para me contar. Messina, me fala, como que Jesus era? Como que foi essa questão dos doutores da lei? Foi assim, uma vez ele sumiu, fiquei numa dificuldade, um aperto. Quando eu fui visitar Isabel, o menino João Batista saltou no ventre de minha prima Isabel, ave cheia de graça e tal. Maria comenta, por exemplo, com Lucas, um episódio que é muito marcante de um grande médium que tem brevíssimo aparecimento. Não posso falar brevíssima aparição, não, porque é alguém que não foi espírito já fica com medo de espírito. Aí usa o termo aparição, aí complica tudo. Então ele teve uma passagem muito breve, Simeão. Ele estava aguardando o censo e quando Maria e José chegam, ele procurava contactar cada mulher que chegava lá que estivesse grávida ou com criança nova. E aí ele, quando depara com Maria, ele fala assim, Senhor, cumpriste a tua promessa a este velho servo, e agora já podes me levar, porque eu estou em paz, porque cumpriste a tua promessa que me foi dada a bênção de ver o Salvador. E ele se refere a isso pelo contato com o menino Jesus. E ele fala para Maria, uma espada trespassará o teu coração. É metafórico? Tem uma visão interpretada de um modo pouco literal? Sim, pode ser. O sentido simbólico do que Jesus sofreria e pode ter a ver com a lança que foi trespassada no peito de Jesus. Então, Simeão, ao mesmo tempo que ele compartilha as aventuras de Maria, ele mostra que o coração também sofre quando muito ama. Não amar, né? Nós damos a expressão assim, ele endureceu o coração faz muito tempo, o coração dele é muito duro, é coração de pedra. Essas comparações se referem ao nosso aspecto mais insensível, menos sensível, na verdade, né? Mas então, para Lucas, o coração é sede da memória. Aí depois vem a tendência do romantismo. E o romantismo ele é intuitivo em nós, né? Quem dá aula com meninos sabe disso. Tivemos a fase, temos, sei lá, de desenhar no caderno, né? Coração.
do nosso jeito, né? Passei uma vez um documentário sobre o corpo, né, mandar para os meninos, achando ótimo. Aí eu tive que interromper algumas vezes o documentário, porque eles achavam que o coração é bonitinho, igual eles desenhavam. Uns dizem que é o pêssego, outros dizem que é a folha da era, outros se referem a outras folhas que eram de tradição de algumas culturas, e que aquela folha representava, então, que aquele desenho bonitinho do coração é como ele, na verdade, é. E o músculo ele não é assim, fisicamente, né? Como que a gente fala dele? Tem que elogiar, porque eu estudo espírita, que ele não tem uma correspondência estética exatamente dentro da expectativa da nossa projeção de projeto ideal. Vocês entenderam, né? Então, o coração mesmo ali, ele é importante, quanto mais se conhece, mais se ama. E a gente tenta romancear, né? Colocar o coração, não é isso, pessoal, tal, mas assim, no romantismo, ele ficou muito representado como a sede dos nossos sentimentos. Mas aí, o romantismo, na verdade, ele teve um caráter ultra romântico, até trágico, né? Porque, e aí assim, foi associado, aí virou vilão, né? A gente cismou assim, o Pequeno Príncipe também depois, que defende o coração demais da conta, para um traço lá que também complica, né? A gente corre o risco de chorar quando se deixa cativar. Quer dizer, ajudou, se existisse a palavra, desajudando, né? Então, o coração foi associado à ideia das paixões. Mas as paixões também estão não só redimidas, elas estão esclarecidas quando, em O Livro dos Espíritos, esclarece que qual o sentido das paixões, é o que a gente fala, que a gente prepara o estudo e depois ele toma um rumo meio diferente. Eu já sou estrábico mesmo, então vamos lá. Eu acho que sei para onde estou indo. Mas quando cita no Livro dos Espíritos, né? Preferível é ignorar, não conhecer, aí sobre o conhecimento. É a felicidade do bruto, é ser feliz à maneira dos animais. A criança também é mais feliz do que o adulto. Mas e sobre as paixões, então? A gente deve desconsiderar e extinguir as paixões? Eles comentam, olha, as paixões são como um cavalo. Ele nos leva mais rapidamente ao nosso objetivo. Decuplica as forças da criatura, do homem, da mulher. Decuplica. Agora, ele tem que ser controlado, porque se ele passa a controlar, esta mesma força decuplicada se eleva, recai sobre ele e o esmaga. Então, o coração também tem esse sentido, né? Ele pode ser tão intensificado que ele pode deprimir, ele pode se ressentir, ele pode ficar magoado, ele pode recrudescer e se tornar rancor, aí considerando o coração neste aspecto de base, de registro dos sentimentos. No ultrarromantismo, né, um romance que é muito conhecido, Fausto, de Werther, parece, e ele não tinha intenção, mas ele colocou outro romantismo em que o companheiro interrompe a vida e tal, e aí ele mesmo não queria, porque ficou muito representante daquele período, daquela época, Shakespeare, com aqueles desafios, aquelas tragédias imensas. O que se mostra ali é o quanto o sentimento sem a razão, por isso é importante a fé raciocinada, um esclarecimento, o sentimento sem a razão ele pode desvairar, ele pode desarvorar. Mas, de certo modo, também, é esse amor inteiramente entregue, profundo, intenso, que é o nosso destino, porque Francisco de Assis, essa representação mais arrebatada, e Paulo, disciplinar inteiro, e Maria, na ternura do silêncio. Então, o coração com esse registro, né? Temos um outro aspecto importante para nos precavermos. E, gente, ser espírita requer uma vigilância tão interessante que é para nos vacinarmos. Aí a gente não usa essa palavra agora, porque nosso estudo não é partidário. Ele não é neutro porque nada na filosofia, na ciência, na política, no poder, no ensino, consegue neutralidade. Se você colocar uma cadeira ou uma mesa ali, então tudo bem, está inanimado. A cadeira também pode ser girante, a mesa pode ser girante.
Mas tudo bem, nós estamos falando, põe dois objetos ali, tudo bem, mas quando entra a mente humana, que comeu da árvore do conhecimento, que tem discernimento, aí muda. Então, uma palavra, no momento, ela tem que ser analisada. Então, nós vamos usar a ideologia. O que é ideologia? É quando nós construímos formas de pensamento em que a ideia, os valores de alguns, a ordem social de alguns, passa a ser incutida para que seja de todos. Ideologia é isso, é a minha tentativa de fazer que o meu pensamento seja o pensamento de todos. Ah, mas a evangelização também é assim. A pregação também é assim. Conversão também é assim, sim, é o mesmo movimento, porque tem um aspecto científico. É do conhecimento humano, é da interpessoalidade, é do nosso sentido vulnerável, sensível. Ainda bem, porque se nós não fôssemos vulneráveis, seríamos plásticos, né? E cada um no seu, quando se fala cada um no seu quadrado, não dá para ser assim, porque não é quadrado, tá. Mas a ideologia faz isso. E no período medieval, hoje em dia, terráqueo, gregoriano, particular, cultural, interessante, mas paradoxal e polêmico, o Dia da Mulher. Tem tantas questões, eu particularmente penso que a questão, todos os dias são os dias das mulheres, seremos mulheres, fomos mulheres, mulher será homem, e tudo isso acontece. Mas dentro do nosso momento de calendário de força cultural, nós lembramos, aproveitando o tema, que houve um período em que nós usamos o coração numa ideologia muito complicada, que ela foi radicalizada. Ela tem um fundo essencial interessante, mas o radicalismo se tornou uma forma de o homem aprisionar a mulher. E eu falo isto não é por partidarismo, minha alma é feminina. Significa que eu me sinto mais mulher do que homem do ponto de vista do polo, mais feminino que masculino, e vejo isso com muito orgulho. Então, houve um momento em que nós, na história, tentamos dividir isso aí, foi virando uma confusão, que didática demais, fica assim. O coração é sentimento, a mente é pensamento. Sentimento, razão. E nós associamos a ideia de razão, seria um outro tema, mas esse, talvez para não ficar repetitivo, a gente não aproveita. A ideia da razão fica o eu tenho a razão. Mas se tem a razão, gente, isso até em cartas, Paulo ficou lá. Que o homem é a cabeça, porque quando você vai fazer a comparação fica difícil. Quando fala que o homem é a cabeça, e fala assim, mulheres, o que quiser saber, perguntar aos vossos maridos. Ainda bem que a Maura não está aqui, porque se ela acreditar num negócio desse, você vai perguntar e eu não vou saber. E outra, sem fazer quase nada. Então, quando Paulo escreve isso, ele me aperta. Eu não aperto sua mulher, me aperta também. Quando a gente imagina assim, que a mulher é sentimento e o homem é razão, talvez nós estejamos falando de polo essencial feminino, sensibilidade, e polo essencial masculino, raciocínio. Mas ambos temos os dois. E quando Kardec fala assim, se eu escrever alguma coisa que estiver em desacordo com a ciência, a gente deve seguir com a ciência. E um dos métodos que a ciência usa é a realidade das coisas. Quando na realidade das coisas, gente, não falo isso para estremecer dogma, ofender a ninguém, nós estamos analisando a realidade do modo kardeciano. Tá? Fé inabalável só aquela que encara a razão em qualquer época. Na época, então, da Idade Média, nós dizíamos assim, nós sentenciávamos, né? Estamos colocando como homem na época da hipótese lá, tendo sido homem, mulher e tal, sacerdote, eu acho que seguramente não, porque foi mal, então não foi seguro, não. Mas, então, nós colocamos que a mulher deveria ser o sentimento é o amor é o lar é a prenda doméstica é ficar presa, quase que eu fui prendida. E numa outra lógica, nós, nesse sentido misógino, nós considerávamos que, olha a armadilha que isso aconteceu até em termos mediúnicos, tá? Que ao homem seria destinado, então, a ação, a renda, o trabalho, a guerra, o provento e o conhecimento e a sabedoria. Mas em algumas situações, obviamente, mulher por uma intuição profunda, poderosa,
por um conhecimento natural, por um desenvolvimento do conhecimento óbvio do espírito. É o espírito, não é a conformação do corpo. Era muito inteligente e era médium. Então, Joana d'Arc, quem tiver visto Em Nome de Deus, a versão antiga de Abelardo e Heloísa, imperdível, triste, poderoso, belíssimo, sofrido. Quem viu Heloísa sabe que Heloísa era inteligentíssima na poesia, na filosofia e muito amorosa. Sofreu muito por ser mulher. E que médiums foram condenadas por causa do conhecimento, porque a hipótese exagerada da nossa doença radical era a seguinte: se a mulher é destinada a sentir e não a pensar, ensino dos antigos na igreja chegaram a discutir se a mulher tinha alma, se a mulher poderia ser considerada filha de Deus. Tudo isso acontecia, inclusive no ambiente pré-Cristo e do início do Cristo, porque não se contavam mulheres e crianças, muitas vezes, assim, em alguns eventos, tipo a multiplicação dos pães. Então, quando nós fizemos isso, a armadilha ficou para nós também, porque nós vamos reencarnar mulher, homens, e vamos alternando, é ruim para todos. E é complicado também, porque o pressuposto desse rótulo, quando radicaliza, quando vira, mas a mulher é mais sensível, a mulher é mais destina-se à maternidade, tem especificidades, sim, mas as especificidades não são prisões e nem o homem está impedido de ser cuidador, de ser arrumador do lar, de ser o cozinheiro, de ser o compreensivo, o terno, o intuitivo. Nada disso está impedido, é do espírito, é do temperamento, é do gosto, é do valor. E o coração colore isso. Não tem colorir de azul ou de rosa. Ele colore segundo o seu sentimento. E quanto mais pureza, mais belo e mais fulgurante o sentimento. Então, nós colocamos na hipótese da época que havia um rigor em que a mulher ficaria dentro de casa e o homem sairia. Didaticamente, isso funcionou um tempo, com muita coerção, com muita opressão. Opressão, inclusive, do homem, que era chamado a fazer coisas fora de casa que ele não dava conta. Isso é da mesma raiz ideológica de dizer assim, o homem não chora. Eu choro. Choro e algumas vezes, decisivamente que eu chorei, né? Uma vez que eu chorei muito, a minha esposa a Maura falou assim, eu vou desculpar, eu vou perdoar sim, sabe por quê? Porque eu acredito em homem que chora. Pô, gente, se eu soubesse, eu tinha até chorar. Agora eu já sei, qualquer coisa eu não dou conta de fazer isso, eu vou chorar, eu estava até precisando lembrar disso, vamos lá. Então, quando eu coloco que a mulher tem que ficar dentro de casa e que o homem tem que sair, eu crio um problema para a mulher e um para o homem. Porque às vezes o homem vai ficar em casa e a mulher vai sair. E às vezes o talento, o brilho, o poder, a capacidade, a realização do homem interna. Porque senão, assim, se o homem se for prendado, ele for bom para costurar, para arrumar a casa e tal, ele não pode fazer isso porque não é a coisa... Isso é... Deu para falar, entender o que estamos falando, né? Afirmaram cientificamente porque a sociedade foi se tornando mais multifária, mais criativa, mais plural. E nesse sentido, é tudo de Deus. É tudo de Deus, porque se não fosse, não aconteceria cientificamente. Agora, então temos essa contraposição. Depois nós estamos quebrando esses paradigmas, né? Quando a gente quebra um paradigma desse, quebrar paradigma é a expressão da ciência, é quando, por exemplo, assim, eu sou muito pela astrologia, alguém fala, né? Mas aí vem Kepler e descobre novos planetas. Aí vem outro e revela que tem uma projeção que o intervalo não é aquele. Vem outro e revela que há outros planetas. E vai ver se vai tornando tão imenso o universo. Aí fala, mas a astrologia vai se refazendo. Então, mas aqueles paradigmas se apoiaram, quais astros, quais signos e tal, eles foram se reformulando. E alguém tinha um paradigma do livro didático, o átomo, né? Que é dessa partícula indivisível da matéria, átomo não divisível. E dividiram o átomo. Aí a gente, quando é assim, perde chão, desequilibra. Quando nós imaginamos que um outro tipo de paradigma, esse outro tipo de paradigma também dos papéis sociais. Então, quando nós colocamos o coração nesse sentido,
de que ele é o sentimento que a mulher é obrigada a amar da maneira materna, nós jogamos um peso sobre as mulheres com mais as fogueiras. Isso é complicadíssimo. Então, nós evoluímos muito nesse período, tá? Mas de nós mesmos, peso de nós mesmos e contraposições à natureza da criação. O que se fala sobre o coração, né? O mesmo Pequeno Príncipe fala assim: há coisas que não se vê bem com os olhos, há coisas que só se vê bem com o coração. O invisível, o essencial é invisível aos olhos. Há coisas que só se vê bem com o coração. Então, o coração tem olhos? Tem, vamos metaforicamente, comparativamente pensar. Tem gente que olha para nós assim e fica pensando assim, mas está pensando, está olhando, e está olhando e está vendo. Quando a gente está mal, então é um período que a pessoa parece que olha a nossa alma, parece que ela nos desnuda espiritualmente. A pessoa olha porque ela quer ver além do que nós estamos falando, além da nossa personalidade, da nossa fisionomia, da nossa narrativa, das aparentes evidências. E ela olha profundamente. Se nós estivermos mal, ele vai ficando vermelho, vai desconjuntando. Mas se nós estamos tranquilos, é assim que Jesus olhava, com o coração. É assim que nós podemos olhar numa pessoa que tem uma aparente perversidade. Agora nós estamos falando de coração de mãe no melhor elogio possível. Vocês entenderam que tiramos o rótulo, né? Tiramos o dogma. Tiramos esse peso absurdo, abusivo sobre a mulher. Estamos falando de mãe no sentido do polo da representação de amor divino. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é criador, né? Por questão de palavra. Deus é a força, Deus é o poder. Então, por isso que eu gosto de Guerra nas Estrelas quando fala que a força está com você, porque também é gênero, palavra de gênero feminino, eu acho legal também como releitura, né? Como acréscimo. Então, o essencial é se ver bem com o coração. A pessoa que consegue, quando aquela oração fala um trecho, não sei todas como, quando ela fala, Senhor, para auxiliar de modo que eu consiga ver as criaturas como ele mesmo vê, né? Livra a minha mente, para dar ternura, para nosso coração ver as criaturas como Deus vê, e a mãe faz isso, né? A mãe no sentido mais divino, o coração de mãe mais divino, o pai no sentido mais divino, ele olha aquele espírito onde nós só vemos mal e lá no fundo ele vê o anjo. É isso que às vezes faz acho que eu comentei isso aqui uma vez, tinha um adestrador de cães, aqui eu assisti num documentário, e o companheiro estava tratando com animais dificílimos, e o cão era compulsivamente agressivo e predador. E ele se assenta no terreiro com esse cão, e o cão acha estranho, porque ninguém faz isso, ele senta lá no terreiro e fica assim, ele pode destroçar um adestrador, e ele é reabilitador de animais, né? Aí ele senta e fica aquele suspense, porque o cão é um pitbull. O cão olha para ele, acha estranho, começa a latir, ameaçar, rodeia, ameaça, enfim. Ele fica muito tempo ali, o cão vai achando estranho e vai se familiarizando com ele aos poucos. Aí ele falou assim, mas por que você faz isso? Ele falou assim, porque eu fui como esse cão. A minha vida juvenil, eu estou redimindo a minha vida, eu estou tentando sublimar a minha vida de juventude, porque eu era temido, eu fui muito mal, eu fiz muito mal a pessoas e a situações e a coisa. Então agora, eu me relaciono alma a alma, se é que é alma, com esses animais. Adestrando, eu estou fazendo por eles o que o mundo e o que a vida fez por mim. Então ele tem uma aura que permite a ele, como Francisco, como o lobo de Gubbio, né? Que mal fez eu, irmão lobo, para que ele me faça mal. Jesus com os gadarenos, quando eles aqui temos até enlouqueceram, ensandeceram lá os porcos que se lançaram na água. Então, olhar com o coração é ver que nós seremos e o que os outros serão. Não a aparência das manifestações, é defender os indefensáveis. Santa Teresinha dizia isso, no Menino Jesus. Caridade é suportar os insuportáveis. Eu não sei se é Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresinha que disse que caridade é defender os indefensáveis. Tá? Isso é importante. Nós achamos um modo de defender cada irmão difícil, encontrarmos o bem nele, porque o espírito
guardião dele, ele tem essa certeza, é científico. Ele tem esse olhar profundo e tenta nos comunicar, mas se nós somos endurecidos, nós não recebemos a mensagem, não tem registro, não tem alcance, não tem conexão. Essa palavra conexão hoje está muito em uso, né? Na Bíblia, Jesus então fala assim também, né? Às vezes, aliás, antigamente, Salomão achava que ele era sábio de coração. Então, emoção e razão se fundem, não se misturam, não se confundem, elas se fundem e o coração também passa a ser um pouco a sede da sabedoria. Quando a gente fala assim, olha, quando você for fazer isso aí, pensa direitinho, tá? Pensa com o coração. Pense com o coração. Isso nós estamos dizendo que potencializando a sabedoria, o conhecimento para que ele se torne sabedoria. Potencializar a razão é olhar com amor. Agora só, agora nós já falamos que dá para olhar com o coração, dá para falar com o coração, dá, porque Jesus fala assim também, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Agora vamos pensar na hipótese, a memória, é porque está pensando outras coisas, eu no culto ou no lar às vezes é assim, desperto, voado, falando da mensagem, que eu nem prestei muita atenção, porque não consegui concentrar, o coração está longe. Então, o coração pode ser a memória, ele pode ser a base de uma intuição. O coração pede, né? Pedi e obtereis. Pedis mal. Mas quando nós temos uma angústia para que alguma coisa aconteça, o coração ele parece uma sede também de angústia, de ansiedade. E um dos motivos que os hebreus antigos, 3.000 anos atrás, consideravam já que o coração era sede da vida e das emoções, é porque houve narrativa de regente, de profeta que sofreu, que teve gente que infartou no Antigo Testamento, travou o coração, morreu subitamente, e eles entenderam que ali, às vezes, por causa de uma informação, de uma notícia, o coração, a chave principal, pode travar, pode morrer. Então, eles associavam isso também com a emoção. Ainda do ponto de vista da história, né, o Antigo Testamento considerava assim, considerava que quando criaram o baralho, né, o baralho eles consideravam que as associações eram que copas eram relacionadas, o naipe de copas, o de paus, era relacionado aos camponeses, o de ouros aos comerciantes, espadas, brasão, tal, a nobreza, e copas associado ao clero. Intuição de novo, né? O coração, que numa época era representado de cabeça para baixo, então ali o copas, né? O coração de cabeça para baixo, era associado ao clero, que era representante, teoricamente, da religião. Os egípcios consideravam, vê lá, que ele era a sede do espírito e do intelecto. Jesus fala para nós assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. De novo, o tesouro é o nosso valor, o coração é valorativo. Se eu gosto ou não gosto, simpatia, antipatia, concentração, desinteresse, o coração ele é assim, vou guardar isso, vou esquecer isso, eu quero esquecer disso. Então, eu quero guardar isso. Minha mãe às vezes falava assim, que dia é hoje? Estranho, porque eu quero saber que dia é hoje, por causa de alguma coisa que aconteceu. No plano físico, eu não sei qual foi a aplicação disso, eu não sei contar isso hoje. Mas, certamente que no plano espiritual, ela marcou o diário dela com acontecimentos importantes. E essa linha de tempo espiritual é recapitulada quando se tem uma vida do modo iluminativo que ela teve, caridoso que ela teve. Então, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas do seu bom coração. Olha só, de novo Jesus dizendo, o coração parece ser o nosso armazenador, o nosso bagageiro. Eu prefiro que estrangeirismo hoje com o computador está tão perdido com isso, é falar drive. Drive, login, timeline. Bem, linha de tempo, dissemos. Nosso recôndito, nosso armazenamento, a nossa memória, o nosso registro.
O registro, no ponto de vista sensível, é alguma coisa que fere, alguma coisa que ofende? Não. Uma coisa que marca, uma coisa marcante. Então, corre o risco de chorar quando se deixa cativar, tudo isso se referindo ao coração. Olha como se mistura memória, fato, registro, pedido. O eclesiástico, se a gente achar que os exemplos estão poucos, o eclesiástico cita então assim: verdadeiro amigo, quem o pode encontrar? Que fala que sejam muitos confidentes, mas um seja o nosso amigo, tá? Mas ele diz assim, então, coisa de se guardar do lado esquerdo do peito, ou então amigo é coisa de guardar o número 7, muito considerado número perfeito, essas tradições também, esses paradigmas, né? 7 e 12, mas aí, alguém fala, amigo é coisa para se guardar, amigo não é coisa, mas ele está dizendo, ele quis dar um nome, qual é o nome da memória? Não se sabe, então ele falou coisa, ou traduziram coisa, é algo para se guardar, debaixo de 7 chaves dentro do coração. Olha como que tesouro e coração são associados, né? O amigo, ele é fundamental. Quando se fala dos 7 centros de força, quando se fala dos 7 corpos, quando se fala de 7 chaves, está dizendo para guardarmos mais na profundidade do nosso espírito a verdadeira amizade, o verdadeiro amigo. Primeiro mandamento: amai a Deus com todo o vosso coração, com todo o vosso sentimento, com toda a vossa alma, com toda a vossa força. Vamos imaginar aí a didático, né? Volta naquela didática que divide, mas que não é para virar dogma. O entendimento tá. Raciocínio, reflexão, mente, tudo bem. Alma, o espírito encarnado. Com todas as nossas forças, esse nome ótimo, com toda a nossa força, é o alento, o movimento, o espírito, a vida. Com todo o sopro da vida. A vida, a alma, o entendimento e o coração, sentimento. Quando nos referimos à ligação perispírito e corpo físico, então nós temos também as questões. A terça encarnação vai acontecendo, então da parte inferior até a superior e até chegar no centro de força superior. Mas nós temos o fio de prata. Aquela referência que se fala quando nós saímos do corpo físico, desdobramos, aliás, né? E que mostra que estamos ligados ao coração, tá? Que estão parece um cordão umbilical fluídico. O centro de força cardíaco, além de ele ser considerado assim, didaticamente, não estamos estabelecendo dogmas, nem paradigmas, nem proselitismo, nenhum, porque cristianismo e espiritismo terminam com sufixo ismo. Então, altruísmo, então tem muita coisa boa do ismo também, tá? Mas, do ponto de vista didático, quando nós fazemos que a representação o homem integral, coloca-se geralmente o centro do corpo, com essa questão do centro de força cardíaco. Alguns falam, mas o gástrico, o solar, todos são importantes, se interpenetram, como dissemos. Os órgãos, o coração nós falamos que ele é vital, mas e o fígado? E os pulmões? O que adianta o coração bombear o sangue revigorado se os pulmões não fizerem o papel deles de oxigenar o sangue? Então, são interligados, vamos falar disso. Então, o coração é fundamental. E quando André Luiz, nas obras, aí é uma especificidade espírita, quem não foi espírita, considere didaticamente como hipótese e como possibilidade de estudo, ou então como tolerância. Seguinte, quando André Luiz se refere ao verbo, à fala, aos momentos mais bem sintonizados que nós temos, mesmo que sejam poucos por enquanto, mas são importantes, ele fala do quanto existe uma capacidade de um coração, de um centro de força cardíaco, faríngeo, frontal, coronário. Mas o centro de força cardíaco, como ele consegue se intensificar e se iluminar e gerar uma luz própria. Então, quando nós falamos que alguém fala como quem tem autoridade, quando a gente diz que Gandhi se silenciava com um poder imanente, um poder de amor no seu silêncio, não se compara comigo. Quando meu microfone for desligado aqui, vocês só viram que
O estudo ia ser leitura labial e sem Libras. Aí complicou tudo, né? Mas Gandhi emanava amor pelo seu sentimento, pela sua capacidade não violenta de grande alma. Enviado de Jesus também. Então, o cardíaco tem esse poder de, vamos lá, registro, memórias que cai na prova, intuição, leitura, decifração. Ele é reativo, ele agir pelo coração na hora. Dizemos que isso é errado, não necessariamente. Muitas vezes, e aí entra o detalhe, nós falamos do pensamento racional, que é aquele pensamento da lógica, que analisa tudo. Às vezes a gente analisa tanto para ajudar alguém que a pessoa fica mal e se sente humilhada, e quando a gente ajuda, a ajuda já foi assim, intoxicada. Às vezes o tipo de reflexo mais natural, mais puro ou mais depurado, é muito difícil alcançar. É da ordem do pensamento religioso, e aí entra o outro lado. Quando se fala do Sagrado Coração de Jesus, nas inspirações da igreja, do coração de Maria, estamos falando de uma grande verdade. Muito associadamente ao nosso centro de força cardíaco, nós temos uma base muito religiosa, muito divina, uma conexão muito divina. Não é dogma. É citar que é um mantra muito poderoso e muito citado nas literaturas religiosas, na literatura bíblica, na literatura cristã. É uma intuição revelativa de que o coração, ele vai além do pensamento racional, do pensamento de início, meio e fim, do pensamento de ação e reação. Ele estabelece uma lei de causa e efeito, às vezes uma vinculação direta, que é religar e que é a religião. Então ele tem, às vezes, um vínculo muito natural. De certo modo, é como se ele tivesse a capacidade de decifrar e de manifestar e de revelar a linguagem divina, que não é língua, que não é Babel. É quando as línguas passam, é quando as profecias se cumprem, quando a ciência se torna desnecessária. Então, o coração, se for pensar na questão de Paulo e Estevão, ele tudo espera, tudo crê, tudo perdoa, tudo sofre, quando ele está em seu sentido mais naturalmente divino. Então ele é uma sede da religiosidade, possivelmente. Possivelmente na nossa síntese, quando nós não é como o Void, quando nós tomarmos uma outra forma perispiritual, possivelmente a nossa síntese vai se aglutinar de tal modo que seremos o todo. E todo o nosso corpo espiritual verá, ouvirá, sentirá, emanará, registrará. Quando então Jesus fala também do coração assim, se tiveres fé na proporção de um grão de mostarda, não. Se disseres esses montes assim, sai daí, lança-te para lá, e não hesitardes nos vossos corações, Jesus fala então, se nós tivermos fé, fala para uma montanha, vai daqui, passe para lá. Se nós não hesitarmos no nosso coração, nós faremos essas coisas e coisas maiores do que essas. Então Jesus está dizendo que o coração está além do que nós entendemos pelo conhecimento físico. Aí ele fala assim, tem que ser literalmente o monte que se transpõe? Não, pode ser a conversão e pode ser a cura. A cura que Jesus realiza materialmente é um recurso didático que ele usa para mostrar que nós somos capazes de curar uma pessoa da crueldade, do ateísmo, do ressentimento, do rancor. Então nós podemos tratar com um companheiro, às vezes você está tratando numa reunião mediúnica, que por enquanto é suspensa e tal, mas às vezes você está tratando ali com o obsidiado, mas é muito importante para o doutrinador pensar no obsessor. Mas não é pensar no obsessor para afastá-lo, que isso não é amor cristão, é pensar no obsessor como um irmão. O irmão que está ali, que ele que está precisando da ajuda, porque ele está mais oprimido, ele está mais asfixiado, ele está mais cansado, ele está mais exaurido, ele está mais infernizado na expressão, não vou falar umbralizado, né? Essa palavra não foi usada, mas pode ser também, do que o obsidiado. Ele precisa da ajuda, então às vezes ele é levado ali para em segunda instância ajudar o obsidiado, mas muitas vezes falar para o irmão, aconteceu, passou, não aconteceu por acaso, não tem que vingar,
talvez você também esteja sendo, como se dizer, esteja sendo justiçado. Mas tem que falar isso com jeito, porque naquele momento ele está endurecido, mas tem que ver o anjo, quem vê isso é coração. É aquele caso de Bezerra de Menezes que disseram que um obsidiado, um obsessor, não, o pessoal tentava de tudo, e ele era muito duro, muito violento. E Bezerra de Menezes falou para ele, dizem que ao final dos contos o obsessor virou, depois de um tempão, silencioso, ele já tinha dito assim, quando chegou ao final da reunião, né, uma sequência de reuniões, depois de dias, seguindo Bezerra de Menezes, acompanhando tudo, o companheiro duríssimo, nosso irmão especialíssimo, virou para Bezerra de Menezes e falou assim, velhinho, eu queimei todas as pontes pelas quais passei. Então não adiantava falar de mãe, de nada. Ele falou assim, eu queimei todas essas pontes. Eu vou mudar de postura, porque não escutei uma palavra do que você tem me falado. Eu vou mudar de postura por causa do seu coração, do seu ser. Então, gente, não adianta, temos aqueles profissionais de desobsessão aqui, em nome de Paulo e de Cristo eu ordeno, sai desse homem. Não adianta. Jesus fala, só com jejum e oração alguma casta de espírito acredita em nós. Estamos longe disso. Então nós não nos expomos, nós estamos nesse exercício ainda primário, mas importantíssimos, igual agora, né? Nessa didática, nesse exercício, nessa iniciação, já é muito. Sejamos aspirantes espirituais, um dia seremos discípulos, um dia seremos apóstolos. Então, é otimismo, tá? Jesus disse, vós de duplo ânimo, alimpai os vossos corações. E Jesus disse, os puros verão a Deus. Se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. Alimpai os vossos corações, ou seja, olhos e coração trabalham os valores de uma maneira que a gente muda a concepção, a ideia das coisas, a visão, a crença, a fé. Então a gente passa a ter olhos de mãe divina, perdoar, crer, esperar, sofrer. Como síntese da religião, e para fecharmos, lembrarmos que os discípulos de Emaús, quando estavam com Jesus, ele fala assim, não era estranho, não é verdade? Quando ele falava conosco, nosso coração não se tocava, ele não sentia uma coisa diferente. Eles não souberam interpretar o que o coração falava. Então, às vezes, a gente não ouve o coração. Por quê? Porque é a voz de Deus, Deus tem voz, é a conexão, é a revelação de Deus presente em nós, quando dizemos nós, em Deus, somos um. Eu e o Pai somos um. Né? Jesus disse. Então, para fecharmos, é isso? Talvez a música a melodia mais linda ouvida pela humanidade tenha sido a de João Batista, João Evangelista. Por quê? Quando Jesus estava ali na última ceia com eles, fisicamente, né? Eu desejei ardentemente comer com vocês essa ceia, esta hora, e vai anunciando que ele iria, numa manifestação poderosíssima, por instinto, João Evangelista deita a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele teve a receptividade, a conexão, a singularidade de ouvir o coração de Jesus naquela hora. Que melodia foi essa? Não sabemos. O João Evangelista sabe. Por isso ele teve condição de estar com Maria lá, em vez de afastar, ele foi tão conectado a Jesus, que quando os outros se dispersaram, e estava profetizado que o pastor seria ferido, as ovelhas se dispersariam, o João Evangelista estava tão ligado, tão atado, tão conectado, que ele arriscou a vida física, tudo que fosse suplício, foi consolar Maria. Maria, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe, porque ali João Evangelista já era, no melhor sentido, filho do homem, filho de Deus. Tá? Nosso agradecimento a todos, gente, pela paciência, pela sustentação, pela sintonia, pela oportunidade desta hora. Tá? Abraço a todos. E quando se abraça, é muito comum o pessoal falar que os corações se tocam. Por enquanto não podemos nos abraçar fisicamente, né? Mas eu creio muito naquele tal, creio muito nesse, tá? E creio muito nessa nossa conexão. Abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Gladson. A tarefa de
de ter que falar logo em seguida o seu estudo é complicado, porque a gente fica sem palavras. Né? Então, eu sempre faço o que eu vou fazer hoje aqui. Alguém quer falar alguma coisa que não tem palavras, tá? Foi sensacional e muito esclarecedor para a gente, né? E coincidiu realmente com quando você falou de coração e sentimento. A gente já falava hoje mais cedo, coincidiu com o dia, né? Que nós aqui no Brasil, talvez no mundo, lembrássemos mais das mulheres, né? Que é coração mais puro que de uma mãe, né? E neste momento, em algum dado momento, você simbolizou muito bem coração e mulher. Foi sensacional, né? Obrigado, eu passo a palavra para quem quiser falar alguma coisa. Tá vendo? Ninguém quer arriscar, tá vendo? Eu vou para um umbral sozinho, eu já sei qual que é o plano, eu já sei, pessoal é esperto demais. Então, tudo bem com esse tanto de guardião, esse tanto de amigo puxando a corda, eu estou tranquilo. Abraço a todos, tá, Demóstenes? Vamos ficar um pouco nessas concentrações. Obrigado. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui o pessoal que veio lá dos Estados Unidos, né? Isso mesmo, Marcelo, Daniela, presentes hoje. Uma turminha de Alvinópolis aqui, uma turminha boa, inclusive, né? Inclusive eu, né? Aos amigos da Mocidade Precursor, que a gente passou parte da nossa vida junto, e está aí hoje dividindo uma telinha com o mesmo carinho, né? Aí a minha tia me ouviu, tá vendo? Minha prima Alcione avisou ali que hoje minha tia quis ouvir. É porque o estudo era para o coração dela, né? Eu que queria agradecer também a oportunidade, né, de deixar eu participar aqui. A Daniela chegou aqui agora. Ah, que bom. Então vou cantar mais uma, para valer pela prece. E muito legal, muito bom participar desse estudo com o Gladstone aí. A gente fica muito satisfeito. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a vocês dois. Então a gente podia, antes de alguém, né? Depois alguém der um comentário, quiser aumentar. Não, deixa eu avisar para o Marcelo ali, eu gosto de avisar logo. Se ele começar a falar inglês ali, a internet de todo mundo vai cair. Entende? Tá? Seja humilde, seja humilde. Seja humilde. Tá certo. Aí eu pedi para os dois cantarem para a gente, como prece. Tá bom, ai meu Deus. Aí, tá vendo, gente? A gente vai cantar agora então, tá bom? Vocês dois. E fala como prece, desde já agradeço muito. Lembrando que esse encontro nosso está registrado no Facebook, no YouTube, tá? Amanhã o nosso companheiro João, meu xará, já começa a trabalhar a edição desse momento nosso aí, tá bom, gente? Boa noite a todos. Vamos lá, com vocês. Harmony. Vai lá, vamos. Uma música chamada Meu Abrigo. Fala sobre nosso mentor e que possamos estar atentos aos seus ensinamentos. Antes de eu nascer, Deus te escolheu para me ajudar, me incentivar no bem. Forças eu te peço para poder seguir a minha jornada. Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos aos teus sábios ensinamentos. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Obrigada por tanto me amar, por ter paciência, me amparar sem julgar. Mesmo quando
querido mentor, por não desistir de mim. Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos aos teus sábios ensinamentos. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Quero me aproximar cada vez mais de ti, vibrar mais alto, evoluir. Sintonizo na rádio do bem e captando a sua vibração, eu sigo mais forte. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Eu te agradeço, meu mentor amigo, tu és meu abrigo. Que os meus ouvidos possam estar sempre atentos aos teus sábios ensinamentos. Obrigado. Muito obrigado, viu, gente? Espero vocês de novo na semana Ai, que que vem. lindo. Né? Amei, gente. Obrigada. Bom, meus alunos. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Só tá Meus faltando alunos. Voltem mais. Valeu. Obrigado, gente. obrigado no violão. Tchau. Aprendendo com você, rapaz. Ô, Galaxy, semana que vem é você no violão, hein? Minha internet caiu. Tá bom. Ei, Cátia, chegou um pouquinho cedo para semana que vem, mas tá tudo bem. Pois é, eu falei, quem sabe eu pego, pelo menos no finalzinho, mas valeu a pena, a música tava linda. Pois é. Isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Gladys. Ô, João, para ajudar o Gladson nessa viagem dele aí, nesse problema de internet, eu acho que eu vou levar meu celular lá para ele, né? Eu Na vou próxima traduzir, segunda. porque o pessoal dos Estados Unidos está dando interferência. Eu vou dizer o que o Franklin falou. Ele vai me ajudar semana que vem, ele que vai cantar. Obrigado, Franklin. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigado. Fique com Deus. Amém. Boa noite, Silvana. Boa noite, Chile, João. É os que eu não conheço. Vamos lá, ó. Desconectando, 1, 2 e...